Muito bom dia, feliz melhor dia da nossa vida. Espero que você esteja muito bem, espero que você esteja ótimo e com o seu coração aberto para ouvir palavra de vida eterna, para ouvir luz, para receber luz no seu coração, para que a gente possa avançar junto com o Senhor. O Senhor está te chamando para avançar. O Senhor te fez para avançar, para não parar por nada. O Senhor te fez para se tornar imparável. O Senhor te fez para você fluir com Ele, para você crescer com Ele, para você ser fértil e frutificar. Como é que você vai ser fértil? Você precisa ser uma terra fértil, você precisa que o seu coração seja uma terra fértil, porque o que o Senhor quer de você é o seu coração. Então o Senhor quer que o seu coração seja uma terra fértil, quer que o seu coração esteja limpo, desimpedido. Para quê? Para que você receba a verdade, a semente de verdade, a semente de palavra de vida, a semente de luz. E se o seu coração for uma terra boa, uma terra fértil, essas sementes, quando caírem no seu coração, elas vão ter espaço e liberdade para fluir, para crescer, para se desenvolver e para finalmente frutificar. O Senhor te fez para frutificar e para multiplicar. Então, todas essas sementes, elas podem não só chegarem a nascer e se tornar um fruto, como elas também podem se tornar de uma semente muitos frutos. Uma multiplicação. De uma semente, muitos frutos. Uma multiplicação. Beleza, galera? Eu quero que você compreenda que assim como todas as histórias que a gente lê na Bíblia, o Senhor, Ele te chama para ter um relacionamento com você, para Ele te desenvolver, para Ele te fazer crescer, para Ele te fazer entender quem você é. Ele quer que você saiba quem você é. Ele quer que você conheça quem você é. Ele quer que você saiba qual é a sua identidade, qual é a sua verdadeira identidade. Ele quer que você saiba o quanto você é amado, o quanto você é protegido, o quanto você está segura nele, o quanto você pode se refugiar nele, o quanto ele te dá amparo, o quanto ele te protege para que você continue crescendo, prosperando, avançando com ele. O quanto ele quer renovar as suas forças, o quanto ele quer te dar uma direção, o quanto ele quer te mostrar o que vem, as coisas lindas que estão por vir. Porque qual que é a verdade, pessoal? Muitos de nós ficamos presos em um padrão de dores que a gente fica acostumando sentir. Pode observar aí na sua vida. Eu quero que você comece a olhar para você, sabe? Pare de achar que essas mensagens são aleatórias, são para pessoas específicas ou que não é para você. Saiba que é para você, não é por acaso que você está aqui agora, não é por acaso que você está me ouvindo agora. Então escuta, abre seus ouvidos, abre seu coração e escuta. Tem padrões na nossa vida, tem padrões de sentimentos, tem padrões de emoções, tem padrões que a gente fica repetindo. E o Senhor, Ele chama a gente para ser livre disso. Quando Ele fala para a gente que é um caminho de santidade, é para a gente compreender que o Senhor, Ele está nos chamando para nos separar de todo mal. Então o Senhor não quer que a gente fique misturado com esses padrões do mundo e com esse sistema, com esse império das trevas que vai te governando. O Senhor está te chamando para você ser livre disso, para você se levantar e governar. Ser livre e fazer escolhas baseadas na verdade e não nos seus medos e não nas suas velhas dores, certo? Então a gente vai pegar tudo aquilo do passado, tudo aquilo que foi difícil, tudo aquilo que doeu, tudo aquilo que inclusive agora mesmo pode estar doendo, e a gente vai deixar de ladinho um pouquinho para a gente ouvir o que o Senhor tem para nós, para a gente ouvir a verdade que está além do que os nossos olhos humanos podem ver. A verdade que somos espiritualmente falando. Quem nós somos para o nosso Pai do Céu.
O que nós temos disponível aqui, nesse tempo, agora, hoje. O que podemos fazer nesse tempo aqui, agora, hoje? Nós podemos continuar avançando. Nós podemos conhecer quem nós somos e o que o Senhor especificamente chamou você para ser, fazer e acessar nessa terra. Qual é o plano de Deus para a sua vida? O Senhor, Ele te chama aqui hoje para que você prove e veja, para que você experimente, tenha a sua própria experiência e não mais fique ouvindo a experiência das outras pessoas. Não mais deixe que as pessoas fiquem ali no palco, entre aspas, né, tendo um relacionamento, compartilhando com você e você só recebendo por um intermediário. O Senhor, Ele quer mais para você. Ele quer que você se capacite. Ele quer treinar você. E Ele me levanta e me traz aqui hoje para cooperar com o seu treinamento. Para você compreender que você nasceu para liderar. Você nasceu para ser líder. Líder. Olha, eu não sei aonde que o Senhor vai te colocar, mas comece liderando você mesmo e a sua vida. Comece liderando todas as áreas da sua vida, que é bastante, toda a sua vida. Já é bastante. O Senhor está te chamando para você cuidar da sua vida. Cuidar dos seus pensamentos, cuidar das suas emoções, cuidar dos seus relacionamentos, cuidar da sua casa, cuidar das suas finanças, cuidar da sua empresa, cuidar de todas as coisas, liderar, não ser escravo de nada, não ser governado por nada. Liderar, governar, reinar. Esse é o chamado do Senhor para você, para a sua vida. Então se levante agora e saiba que a gente teve muitos líderes, né, que nem Moisés. Conhece aquela música que fala assim: eu vou subir um monte que muitos desistiram, eu vou ficar lá até te encontrar, eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada, eu vou ficar lá até te encontrar. O Senhor está falando: ei, sobe você. Hoje a gente vai falar de um momento aqui de caverna. Um momento de dificuldade. E como você pode sair desse momento e ir para o lugar onde o Senhor está te chamando, onde você vai buscar Ele, onde você vai conhecer Ele, onde você vai viver a sua própria experiência, onde você vai ouvir dEle, face a face, quem você é, quem Ele é. E conforme você vai olhando para Ele, você vai sendo iluminado. Você vai se transformando conforme você vai olhando para Ele, para a bondade que Ele é, para a santidade que Ele é, para o amor que Ele tem, para o cuidado que Ele tem, para a fidelidade que Ele é e tem para oferecer para você. Conforme você vai olhando para Ele, tudo vai sendo aquelas coisas que a gente estava falando, né, de padrões de medos, de sentimentos, de dor que você já teve, tudo vai ficando para trás. E você vai sendo renovado. E você vai sendo alimentado pela verdade. Você nem precisa de muito esforço, não. É claro que existe a sua dedicação, né? Existe um zelo nesse relacionamento, uma busca por esse relacionamento, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para Ele, quando a gente olha para a verdade, a gente não precisa de esforço para ser transformado, para ser tocado, para receber a luz, para ser iluminado, né? Para ser cheio da verdade, até transbordar. É isso que um líder faz. Um líder olha para a verdade, um líder se enche da verdade até transbordar essa verdade. Um líder, ele olha, é curado, e depois ele olha de novo, ele é alimentado e ele se enche tanto até transbordar. Então, pessoal, eu quero que hoje você pense sobre isso. É pra você, é com você. Não é só pros outros. É pra você, é com você. Tenha essa convicção no seu coração, tenha essa certeza no seu coração. É o seu caminho, é a sua história.
não vai ser igual a de ninguém. Para de olhar para a história dos outros, para de comparar com a história dos outros. O Senhor quer fazer na sua vida. O Senhor quer cuidar de você, quer se relacionar com você, quer guiar você. Ele quer guiar você, Ele quer mostrar para você tudo o que está por vir. Ele quer que você olhe para tudo isso que está por vir, por toda essa beleza, tudo isso que vai te fazer tão bem, que vai fazer tão bem a tantas pessoas, a milhares e milhares e milhares de pessoas. Olha para isso, olha para a verdade, vai buscar o seu Senhor, vai escutar, vai ser guiado pelo seu Senhor. Dito isso, pessoal, hoje a gente vai falar sobre ser guiado por Deus. A gente vai falar sobre ter esse coração que ele está livre, desimpedido para receber a semente e para essa semente se desenvolver, para essa semente crescer, para essa semente, esse processo de desenvolvimento, de crescimento é um processo de mudança, é um processo de transformação, é um processo de crescimento, é um processo de treinamento. Nós falamos recentemente sobre a história de José e hoje nós vamos falar também sobre a história de Davi. Davi, ele viveu esse processo. O Senhor escolheu Davi, assim como o Senhor escolheu você. O Senhor escolheu Davi. E eu não sei se você conhece a história de Davi, mas quando foram falar para Davi que ele era escolhido, nós descobrimos pelo narrador que Davi ele era uma pessoa rejeitada pelos seus pais e pelos seus irmãos. Era uma pessoa desprezada, não viu um valor em Davi. Aparentemente, Davi era inferior aos seus irmãos. Davi parecia, sim, sem valor. Ele era menor, ele era menos famoso, ele era menos bonito, eu não sei. Aparentemente, com os olhos humanos, não era o Davi a pessoa mais provável de ser escolhida para ser um líder, para ser ungido como rei e para se tornar um rei de uma multidão, certo? Porém, o Senhor, ele não vê como nós. O Senhor, ele vê o coração. O que o Senhor, ele deseja então de você? O Senhor deseja que você entregue o seu coração. Que o seu coração seja disponível. Que o seu coração seja uma terra fértil. Que o seu coração confie em todo o tempo. Que o seu coração tenha a humildade de buscar Ele em todo o tempo. De acreditar nele em todo o tempo, de se relacionar com a presença dele em todo o tempo, como um amigo. A gente precisa de um amigo para a gente viver esse processo, para a gente viver esse treinamento, para a gente viver esse crescimento que o Senhor tem para nós, para a gente chegar nessa hora do reinado, para a gente chegar nessa cena da frutificação, da multiplicação de cada uma das sementinhas que o Senhor nos deu. Olha, Davi, ele foi desprezado por todos, mas não foi desprezado pelo Senhor, porque Davi tinha um coração, segundo o coração de Deus. Qual que é esse coração? É um coração humilde, um coração que se arrepende, um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que desvia sua rota ou muda a sua rota, recalcula a sua rota conforme o que o Senhor diz. Um coração guiado pelo Senhor. Hoje nós vamos falar sobre isso em Provérbios. A gente está lendo Provérbios, pessoal. Não sei se a gente já contou isso aqui para você que está chegando hoje. Seja muito bem-vindo. A gente está lendo Provérbios, são 31 Provérbios, 31 dias de leitura de Provérbios e hoje a gente vai ler Provérbios 21, desculpa, 21. Mas antes eu estou fazendo essa introduçãozinha aqui, a gente está conversando um pouquinho sobre esse assunto que o Senhor me guiou a conversar com vocês. Chegou a hora de assumir o seu reinado. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve no canal para você receber a notificação de todos os vídeos que vão sair no nosso canal e clica no sino, então, para você receber essas notificações toda vez que você
Toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber uma notificação. Curte esse vídeo, não deixe de curtir, é muito importante. Quando você curte, o YouTube entende que é uma mensagem relevante e por isso ele vai entregar para mais pessoas esse vídeo. E que mais? É isso por enquanto, pessoal. Você sabe tudo que tem que fazer, mas não deixa de fazer. Compartilha, já compartilha. Compartilha que vai ser um vídeo forte, poderoso e que vai abençoar muitas vidas, viu? Então já manda esse vídeo pelo menos para 3 pessoas muito especiais para você, seja esse transbordador. Afinal de contas, é isso que um rei deve fazer. Um rei, ele não é aquele que vai ficar só recebendo. Um rei é aquele que vai se posicionar, vai governar, vai se encher e vai transbordar. Transbordar o quê? Não vai transbordar qualquer coisa, vai transbordar verdade. Vida, luz, palavra de vida eterna. Um rei vai se posicionar como imagem e semelhança do Senhor. Ele vai ser um representante do Senhor aqui na terra. Um rei vai ser a voz do Senhor aqui na terra. Um rei vai ser a imagem do Senhor aqui na terra. Um rei vai libertar pessoas. Um rei vai vencer guerras. Um rei vai... Muitas coisas que nós vamos falar mais pra frente. Agora com a história de Davi. Vamos voltar para a história de Davi. Vocês estão animados? Eu estou muito animado. Conta aqui para mim se você está animado. Olha, Davi então foi escolhido pelo Senhor. Porque Davi já era guiado pelo Senhor no coração. Davi já tinha humildade no coração dele. Ele já buscava o Senhor. Ele já se relacionava com o Senhor. E por isso o Senhor achou Davi. Davi foi encontrado pelo Senhor. O Senhor, então, Ele está caçando corações sedentos, corações humildes, corações que querem e decidem, mais do que querem, decidem servir o Senhor, decidem representar o reino nessa terra. O Senhor está buscando corações, o Senhor busca esses corações. E Davi foi encontrado pelo Senhor. Então Samuel ungiu Davi como rei, mas ele não foi um rei imediatamente. Davi viveu um processo, Davi viveu um treinamento. E a verdade é que Davi foi avançando e várias coisas foram importantes nesse caminho. Por exemplo, Davi, ele tinha muitas habilidades que foram usadas. Ele foi para o palácio, ele foi para o lugar onde um dia ele ia morar, o lugar onde ele ia ocupar. Ele já foi posicionado naquele lugar. O Senhor já colocou ele lá para que lá ele fosse sendo treinado, ele fosse observando, ele fosse aprendendo o que ser, o que não ser, o que fazer, o que não fazer, observando os que estão desligados do Senhor. No caso, o rei daquela época, que ainda não era Davi, ele estava caminhando e se desligando do Senhor ao mesmo tempo. Ele não era obediente ao Senhor, ele não se posicionava conforme as leis do céu, a verdade do céu. Então, uma das leis do céu é: seja forte e corajoso. É isso que o Senhor fala pra gente. Seja forte e corajoso, porque eu tô com você. Confie em mim, eu te protejo, eu cuido de você. Seja forte e corajoso, avance. Você vai vencer. Davi, ele foi muito fiel no pouco. Então, antes dele chegar lá no palácio, antes dele se tornar um rei, ele já confiava no Senhor. Então, ele já tinha vivido experiências com o Senhor. Ele já tinha testado e visto com os olhos dele a bondade do nosso Pai do Céu. Então, nosso Pai do Céu já tinha livrado Davi de ursos, de leões. Ele já tinha vivido experiências com o Pai antes de se tornar um rei. Então, Davi, ele foi sendo preparado ali, e na hora que chegou um gigante em determinado tempo da história de Davi. E esse gigante, ele quis afrontar todo o povo de Deus, todo o povo de Israel. Ele quis intimidar todo o povo de Deus, todo o povo de Israel. O rei que devia se levantar e se posicionar, ser forte e corajoso, confiar no Senhor, confiar que o Senhor ia libertar ele de todo mal. O rei que tinha que se posicionar não se posicionou. Não foi obediente, não confiou em Deus.
Não deixou que o coração dele fosse guiado pelo Senhor, governado pelo Senhor. Ele foi governado pelo medo, pelo padrão dessa terra, certo? Então foi uma oportunidade. E Davi, na verdade, nem estava buscando essa oportunidade, ele estava ali porque o Senhor realmente conhece os corações. Então ele guia os corações para os lugares onde os corações precisam estar, para enxergar o que tem que enxergar, conforme o Senhor, né, nos dá essa capacidade de enxergar, para que esses corações que já estão prontos se levantem e falem: olha, eu estou vendo um problema aqui, eu estou vendo um desafio aqui e eu vou resolver, porque o Senhor está comigo. E a gente vai resolver isso agora. Quem é esse gigante que não tem aliança com o Pai? Que está afrontando, intimidando todo o nosso povo? Não. Davi não era egoísta. Davi não queria as coisas para ele. Davi não estava pensando só nele. Davi estava pensando em todo o povo. Davi queria fazer o bem. Davi, ele estava em conformidade, alinhado com o coração do Pai, porque o coração do Pai não pensa de forma limitada, não é só para um filho. Ele levanta um filho para muitos filhos. Muitos filhos são levantados para... Vamos lá para aquela passagem da Bíblia que fala assim: a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, porque a natureza está gemendo como em dores de parto, está doendo. Então a gente precisa compreender que chegou a hora, chegou o tempo, bora levantar e reinar. O Senhor vai te guiar para que você enxergue o que você precisa enxergar, os problemas que você precisa enxergar, para que você se levante como um rei que o Senhor escolheu. Me conta aqui se você tem essa consciência, se você tem essa certeza, essa convicção no seu coração que o Senhor te chamou para reinar nessa terra. Se você foi escolhido para reinar nessa terra. Me conta aqui, me deixa saber. Então Davi, ele venceu o gigante, como nós sabemos, a maioria de nós já conhecemos essa história, não é mesmo? Davi venceu o gigante. E quando ele venceu o gigante, ele atraiu para ele muita inveja, muitos ciúmes do rei, que mais uma vez estava posicionado do jeito errado, porque na verdade Saul, ele tinha que liderar uma guerra contra quem era contra o povo de Deus, né? contra o próprio Deus, e não guerrear com aquele escolhido de Deus, com aquele filho amado de Deus. Então Saul, ele estava totalmente desconectado do Pai, desligado do Senhor nessa hora. E ele resolveu perseguir Saul, ele queria matar Saul. E aí o que aconteceu, pessoal? Saul, ele foi fugindo e tal, foi parar numa caverna. Resumindo aqui pra gente ir pra nossa leitura em breve. Saul foi parar numa caverna e de repente, junto com ele nessa caverna, pessoal, olha que loucura, vou até ler para vocês aqui, ó. Davi começou a liderar. Davi se refugia em Adulão e em Mispá. 1 Samuel 22. Davi fugiu para a cidade de Gate, deve ser, sei lá, e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e família de seu pai souberam disso, foram até lá encontrá-lo. Aí você vê, né? As coisas começam... As coisas começam a mudar, né? Aquele menino rejeitado pela família, rejeitado pelos irmãos, desprezado pela família, desprezados pelos irmãos. Os irmãos, eles caçoavam de Davi, eles realmente colocavam Davi lá embaixo. Eles não acreditavam em Davi, não acreditavam nem na bondade de Davi, ou pelo menos era isso que eles comunicavam para Davi. Mas depois que Davi venceu o gigante e que o rei começou a perseguir Davi, as coisas começaram a mudar de figura, né? Então, o que aconteceu? Se juntou junto com Davi mais pessoas. Quem eram essas pessoas?
Eram pessoas com dificuldades, pessoas endividadas, pessoas descontentes. Galera, fala comigo aí. Pessoas endividadas, volta. Pessoas com dificuldades, pessoas endividadas e pessoas descontentes. Pessoas com dificuldades, pessoas endividadas e pessoas descontentes se juntaram a Davi. Que momento é esse que as pessoas resolveram se juntar a Davi? Um momento onde Davi estava fugindo, onde Davi estava sendo perseguido pelo rei. O rei queria matar Davi. E os endividados, as pessoas com dificuldades, as pessoas descontentes resolveram o quê? Se juntar com Davi. E aí? É a hora que Davi já era o rei, que ele estava governando, que ele já tinha, sei lá, capacidade ou força ou bens ou recursos para cooperar com essas pessoas que estavam endividadas, com dificuldades e descontentes? Teoricamente não era. Mas aqui vem um grande aprendizado, um lindo aprendizado que o Senhor quer nos dar. Não importa o tempo, você tem que assumir o seu lugar, a sua posição. E qual que é a sua posição? A sua posição é uma posição de transbordo. A sua posição é um lugar de olhar para fora, de olhar. Davi já tinha se posicionado, ele ainda não era um rei, ele foi lá e se posicionou e venceu Golias. E agora, mais uma vez, ele tinha que se posicionar, porque essas pessoas começaram a se aproximar dele. E ele, que estava fugindo, que provavelmente estava, talvez, sei lá, Davi estava com medo, Davi estava se sentindo ameaçado, mas ele não tinha tempo para isso, porque ele tinha um propósito maior, que era o quê? Liderar essas pessoas. Esse era o papel dele, esse é o seu papel. Você foi chamado para liderar pessoas, então não importa o que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo ao seu redor, não importa os seus problemas, não importa a sua situação, não importa. Aconteceu algo similar com... Qual é o nome dele? Jó. Aconteceu algo similar com Jó. Jó, ele, no pior momento, onde tudo foi tirado dele, ele se levantou para orar por seus amigos. Ele tirou o foco dele. Ele tirou o foco do problemão que ele estava tendo e começou a orar, a abençoar os seus amigos, interceder pelos seus amigos. E aqui Davi teve a mesma postura, porque um coração que é guiado pelo Senhor tem essa postura. Sai desse lugar de egoísmo, de preocupação consigo, de achar que, como se você estivesse sozinho, como se você estivesse descuidado, mas você não está, porque o Senhor está com você e Ele está cuidando de todos os detalhes. O Senhor está cuidando de tudo. Então, como Davi agiu? Davi começou a liderar essas pessoas. Olha o que vai falar o texto aqui rapidamente. Ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens. Mais pra frente, a gente vai ver que esses homens liderados por Davi se tornaram homens fortes. Homens que se tornaram os homens de Davi, os guerreiros de Davi. Beleza? Então, é nesse tempo que o Senhor está te chamando para levantar, para ser guiado pelo Senhor, para pensar como o Senhor, para enxergar como o Senhor. Sabe, porque o Senhor, Ele está olhando de um ângulo diferente do seu. Você pode olhar e pensar com limitações, como José, eu estou na cadeia. Como Davi, eu estou sendo perseguido. Mas o Senhor, Ele já tem a visão completa. O Senhor já viu que você já venceu. O Senhor já viu que você já passou dessa fase. O Senhor já viu que já deu tudo certo. E Ele está te guiando para você saber qual que é o caminho, o que você tem que fazer. O que Davi fez? Davi liderou, era o papel dele. O que José fez? José usou os dons dele. José foi íntegro, José foi fiel ao Senhor, confiou no Senhor em todo o tempo, durante todo o treinamento, durante todo o processo. E nós também vamos nos posicionar para viver o nosso processo, para ser liderado pelo Senhor e para ficar com o nosso coração em paz. Porque vamos confiar que o Senhor está cuidando de todas as coisas, porque vamos confiar que o Senhor já nos viu vencedores, já viu como vamos vencer e Ele quer nos guiar para a vitória.
O Senhor nos garante, Ele é o nosso garantidor. Ele garante a nossa vitória. Ele garante que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais, ao lado de Cristo Jesus. Do que vamos ter medo? Você pode até ter medo, mas não deixe que esse sentimento, que essa dor, que essa preocupação te paralise ou te impeça de ouvir o Senhor, de deixar as sementes que Ele planta em você se desenvolverem e crescerem, para que você cresça, para que você se desenvolva e vá para o próximo nível, para a próxima fase. E essa próxima fase vai chegar se você não desistir, se você não parar. Mas se você desistir, se você parar, se você não se posicionar, se você não fizer o que o Senhor está te chamando para fazer, não vai chegar, né? Então, o caminho, ele pode demorar 40 dias, 40 anos, ou você pode nunca chegar no seu destino. Simples assim. Depende de você, do seu posicionamento, da sua escolha, da sua decisão. Por mais que seja difícil, provavelmente para Davi não foi fácil. Provavelmente para Davi foi bem desafiador, pessoal. Naquele momento, ele precisar liderar pessoas que estavam com seus problemas, mas talvez o problema dele fosse ainda maior. Talvez ele pensasse, meu Deus, sou eu que estou precisando de ajuda aqui, galera. Sou eu que estou precisando de alimento aqui, sou eu que estou precisando de proteção, sou eu que preciso de cuidado, sou eu que preciso de alegria, sou eu que preciso de força, sou eu que preciso de provisão, sou eu que preciso. Mas o Senhor estava levantando ele para liderar e para instruir essas pessoas. E vocês vão entender isso lendo o Salmo 34. Davi, ele ensina como reagir em cavernas, como reagir em momentos de dificuldades, como reagir em momentos de problema. Ele já deu uma diquinha lá naquele texto. Liderando, se levantando, olhando para o problema dos outros, parando de olhar para si mesmo e olhando para os outros. E solucionando o problema dos outros, e ajudando os outros, e cooperando com a vida dos outros, e transbordando. Vamos ler? Salmo 34. Vamos ler em primeira pessoa, pra gente treinar aquilo que a gente falou em outro vídeo, que é assim. O texto é assim, ó: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre louvarão. Mas vamos trazer pra gente, vamos trazer pro pessoal, e falar assim, ó: eu bendigo, vai repetindo comigo. Eu bendigo o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre louvarão. A minha alma se gloria no Senhor. Vamos entender? O que é bendizer o Senhor? Bendizer é abençoar, é agradecer, é amar o tempo todo. Olhar para o Senhor o tempo todo. O tempo todo eu vou fazer isso. O meu lábio sempre vai louvar, sempre vai apreciar. Sabe, sempre vai dizer: o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é forte, o Senhor é poderoso, o Senhor é minha torre alta, Ele é meu porto seguro, o Senhor é verdade, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor me ama, Ele é meu Pai. São muitos elogios. A minha alma se gloria no Senhor. A minha alma, ela tem liberdade no Senhor. A minha alma é livre no Senhor. A minha alma vence no Senhor. Eu não fico presa lá naqueles medos, naqueles problemas, naquelas dores, naquelas preocupações. A minha alma no Senhor, ela vence. A minha alma fica livre, fica satisfeita no Senhor. Quando eu estou olhando para Ele, quando eu estou louvando Ele, quando eu estou apreciando Ele, a minha alma, ela fica livre de mim, livre dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, das minhas emoções, dos meus medos, que não precisa nem chamar de seu, tá bom? Pode até desfazer, não precisa ser seu mais. Já chega de ser seu, chega de ter seus probleminhas como seus medinhos como seus sentimentos como seus, não precisa. Você pode soltar. Você pode soltar. Minha alma então se gloria no Senhor. Ouça os oprimidos e se alegrem. Proclame a grandeza do Senhor comigo. Juntos vamos exaltar o nome do Senhor. Então, vamos lá, Davi, ele estava na caverna.
E ele estava falando com aquelas pessoas que estavam com dificuldades, endividadas e descontentes. Pessoal, vamos olhar para o Senhor, vamos louvar comigo, vamos proclamar a grandeza do Senhor, vamos falar que o Senhor é grande, vamos exaltar o nome de Jesus, vamos fazer isso comigo. Era isso que ele estava fazendo naquela caverna, era assim que ele estava liderando aquelas pessoas. Busquei o Senhor, ele está contando Davi agora, eu busquei o Senhor e ele me respondeu e ele me livrou de todos os meus medos, de todos os meus temores. Eu busquei o Senhor, ele me ouviu e me livrou de todos os meus temores. Os que olham para o Senhor estão radiantes de alegria, os seus rostos jamais mostrarão decepção, jamais mostram decepção. Então ele está falando, olha, vamos olhar para o Senhor que a gente não vai ficar decepcionado. Vamos olhar para o Senhor porque Ele vai responder e Ele vai livrar a gente de todos esses medos, de todos esses temores, de todas essas preocupações, de todos esses problemas. Vamos olhar para o Senhor. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu falo diferente por alguma razão, eu acho que é porque talvez eu li outra versão em algum tempo e ficou gravada assim no meu coração. Os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor. Os anjos do Senhor, começa a visualizar os anjos do Senhor acampados ao seu redor. Começa a visualizar você nessa cena. Os anjos do Senhor te livrando de todo mal. Prova, experimente e veja com seus próprios olhos como o Senhor é bom. Como é feliz quem se refugia nele. Temam o Senhor. Aí mais uma coisa que ele está ensinando aqui. Os anjos estão aqui. Prova, experimente, você vai ver que é bom. Aí agora ele vai instruir. Tema o Senhor, respeite o Senhor, confie no Senhor profundamente. Não importa o que está acontecendo, não importa que a gente está nessa caverna, não importa que a gente está com problema, não importa que a gente está com dificuldade, não importa que a gente está com dor, não importa que a gente está com medo, não importa que a gente está descontente. Vamos confiar, não importa qual é essa cena. Vamos confiar que tem coisa linda vindo. Gente, isso é um coração sendo guiado pelo Senhor, certo? A gente vai ler em Provérbios isso hoje. Tema o Senhor, vocês que são santos, pois nada falta para quem o teme. O Senhor, Ele vai te prover tudo. Então, o que era que Davi precisava naquele momento? Ele precisava de proteção, ele precisava de segurança, ele precisava ser livre do medo, ele precisava de confiar, se sentir seguro. Ele precisava de libertação, ele precisava de uma provisão do Senhor, de uma segurança mesmo, uma proteção, né? Os leões podem passar necessidade de fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Aquelas pessoas que estavam endividadas, do que elas precisavam? Precisavam de pagar suas dívidas, precisavam de dinheiro. As pessoas que estavam descontentes precisavam de alegria, precisavam de paz, precisavam de vida nova, renovação de vida, de confiar, de ter esperança. Aquelas pessoas que estavam com dificuldades, elas precisavam olhar para o Senhor e ter a força do Senhor, a guiança do Senhor para ultrapassar os obstáculos, para romper com os limites, para ir para o próximo nível. Venha, meus filhos, e ouça-me. Eu vou ensinar o temor do Senhor. Davi estava naquela caverna liderando e ensinando como temer o Senhor. Quem de vocês quer amar a vida de vocês? Quem de vocês quer ver dias felizes? Provavelmente todos eles queriam isso, todos nós queremos isso. Aí Davi ensina, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, ou seja, fale verdade. Se una ao Senhor, tenha unidade com o Senhor, fale a verdade, palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna, fale a verdade. Só um segundinho pra ver se minha maquiagem não tá borrada, pessoal, porque todo dia depois eu vou ver e tá tudo borrado, então agora eu vou ver, tá bom? Se afasta do mal, faz o bem, busca a paz com perseverança, todo dia busca o Senhor, todo dia escuta o Senhor, todo dia busca fazer o bem,
todo dia. Prefira a paz do que a guerra, prefira a concordância com o Senhor, prefira ser manso, humilde de coração, prefira não conquistar a cidade, mas dominar o seu espírito, prefira ter domínio próprio, prefira ser paciente, prefira amar, prefira. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro. Então seja justo, porque o Senhor ele vai te ouvir, ele vai estar atento a você. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Então ele está dando dois caminhos. Se você for mal, o Senhor vai apagar você da terra. Se você for justo, se você receber a justiça do Senhor, se você for justificado, se você for íntegro, se você caminhar com o Senhor, o que vai acontecer? O Senhor ele vai te ouvir. Os justos clamam e o Senhor ouve. Ele livra de todas as tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Ele salva os que estão de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todas. Protege os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Olha, gente, Davi, ele estava sendo perseguido. O rei queria matar ele. Gente, o rei, ele tinha toda uma munição, né? Toda uma cavalaria, provavelmente, todo um recurso ali para ir atrás de um menino, que era só um menino, que tinha vencido um gigante, para o próprio rei, para todo um povo daquele rei. E o rei estava tão enciumado, com tanta inveja, que ele queria matar um menino. Ainda era um menino. Ele tinha uma promessa de se tornar um rei. Ele tinha uma unção de rei. Ele tinha uma unção de liderança. E aquilo incomodava muito. Mas Davi, ele era tão segundo o coração de Deus. Ele era tão guiado por Deus, que no meio daquela provação, daquele deserto, daquele desafio, daquela dificuldade, onde ele estava correndo risco de morte, era vida ou morte naquele momento, ele estava acreditando que o Senhor ama ele, que o Senhor cuida dele, que o Senhor provê o que ele precisa, que não vai faltar nada, que o Senhor manda os anjos para acampar ao redor dele. Ele estava crendo, ele estava declarando e ensinando aquelas pessoas a fazer o mesmo naquele momento, juntas ali. Juntas, com unidade de linguagem, com concordância, com unidade. Sendo um só ali, eles começaram a falar, a proclamar, a acreditar, olhar para o Senhor, olhar para a verdade. E eles falavam, Davi falava assim, a gente pode estar passando por adversidade, mas o Senhor vai livrar a gente. O Senhor vai proteger a gente, nenhum osso vai ser quebrado. Na verdade, Davi estava falando até para ele mesmo ali naquele momento, né? Porque Saul estava atrás dele, então ele falava, o Senhor vai me proteger, nenhum osso meu vai ser quebrado. Eu não vou morrer, não vai acontecer isso. Nenhum osso meu vai ser quebrado. O Senhor está comigo, o Senhor me protege, o Senhor me ama, o Senhor está comigo. Ele tinha convicção. A desgraça vai matar os ímpios. Os ímpios vão ser mortos pela sua própria maldade. E ele de fato cumpre essa palavra, né? Porque ele teve a oportunidade de se vingar de Saul, de matar Saul, que era o rei, e ele não fez. Ele não tocou em Saul. Ele falou, o mal vai se matar com o seu próprio mal. Não vou vingar. Eu não vou me vingar. A gente tem falado disso, né? Nos últimos vídeos a gente falou um pouco sobre isso. A vingança do Senhor, a gente tem que estar com o nosso coração limpo, a gente tem que permanecer puro, caminhando com o Senhor, confiando que Ele cuida da gente, como Davi está fazendo aqui nessa caverna, e deixando que o Senhor cuide de todas as coisas, de todas as plantações de cada um, e a gente cuide da nossa plantação junto com o Senhor, e que o Senhor cuide da plantação de cada um. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Aí aqui ele está falando sobre remissão, né? Jesus, ele veio nos redimir. Ele veio nos livrar de castigo, de condenação, de mal.
de todo o mal, de toda a culpa, de todo o pecado. Jesus, ele veio nos redimir, nos livrar, ser o nosso advogado. E nós temos acesso a isso. E aqui ele fala: quem se refugia no Senhor, quem se refugia na verdade, não vai ser condenado. Já foi libertado, já é livre, já é filho amado, já foi escolhido para ser filho amado, já foi adotado como filho, já pode clamar pelo nosso Pai, Paizinho. Beleza, galera? Então eu quero que vocês compreendam isso que Davi está nos ensinando, é muito precioso. E ele só pode nos ensinar isso porque o coração dele era guiado pelo Senhor. Então ele dava provas com ações, com atitudes, em momentos desafiadores, que o coração dele era guiado pelo Senhor. Vamos para o nosso Provérbios e conforme a gente vai lendo, de repente a gente fala mais alguma coisinha sobre isso, tá bom? Vamos lá. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. Então, se a gente tiver o nosso coração, você já entendeu que você é chamado para reinar e para que o seu coração seja guiado pelo Senhor. Então, a gente precisa ter o nosso coração limpo. A gente precisa entregar nosso coração para o Senhor, para que Ele nos guie, para que a gente compreenda que em todo tempo a porta aberta é Ele, mas a fechada é Ele, a chuva é Ele, o vento é forte é Ele, a perna tremenda é Ele, tudo é sobre Ele. Ele está nos conduzindo, Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando de todas as coisas. A gente precisa ter essa percepção durante esses momentos de dificuldade, como a gente leu, né? Aquelas pessoas que se uniram a Davi, de descontentamento, de dever, de dívidas. Vamos continuar. Todos os caminhos do homem parecem justos, mas o Senhor, Ele pesa o coração. O que o Senhor quer sempre, então? O nosso coração. Não a nossa aparência, o nosso coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Então, qual é o sacrifício que o Senhor se agrada? De um coração quebrantado, um coração contrito, um coração humilde, um coração que escuta o Senhor, um coração que se arrepende dos desvios, do afastamento, do mal, dos pecados. Escuta o Senhor e dá frutos de arrependimento, porque converte, muda a rota, muda o caminho, seguindo, sendo guiado pelo Senhor. O Senhor, então, gosta disso, de fazer, de que a gente faça com Ele o que é justo, o que é certo. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso, no coração arrogante. Então o Senhor está mais uma vez afirmando aqui que o que Ele quer de nós é humildade. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então o Senhor, Ele está nos dizendo que Ele quer que a gente não tenha pressa, né? Que a gente não seja precipitado, que a gente busque o Senhor, que a gente escute o Senhor, que a gente não faça, não haja, não reaja sem antes ouvir a verdade, sem antes conhecer a verdade, sem antes ser instruído, sem antes receber o conhecimento, sem antes estar cheio. Primeiro a gente tem que estar cheio de verdade, para que essa verdade nos lidere, nos guie e a gente seja submisso a essa verdade. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão. Fugidia, não sei, pessoal. E armadilha mortal. Primeira vez que eu tô lendo aqui fugidia, não tinha reparado nessa palavra. Depois a gente pesquisa com calma. Se você sabe, me conta aí o que significa. A violência dos ímpios o arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. Foi o caso de Saul. Ele estava desligado do Senhor. Ele foi, olha só, Saul, ele foi escolhido por Deus para ser rei, para liderar, certo? Ele foi escolhido. Naquele tempo, ele tinha um coração que o Senhor escolheu, podia escolher ele. Só que em um determinado momento, Saul, ele se transformou.
ele se afastou do Senhor. Ele parou de ter intimidade com o Senhor, de ouvir o Senhor, de fazer as coisas para o Senhor. E ele começou a fazer as coisas para ele, para a glória dele. Ele queria mais o poder do que dar a glória para o Senhor, do que deixar o Senhor guiar ele, do que obedecer o Senhor, do que confiar no Senhor, do que ser submisso ao Senhor, certo? Então, a violência dos ímpios vai arrastar eles. Então, por esse comportamento de Saul, ele não se posicionou como rei, ele não foi forte e corajoso, ele não foi obediente, ele se voltou contra um filho de Deus, ele quis matar um filho de Deus e depois, eu não vou dar spoiler do final dessa história, não vai ler a história de Saul para você saber, mas a violência dele o arrastou, o mal dele fez mal para ele mesmo, beleza? Olha, eu poupei vocês de um spoiler, isso é raro nesse canal, viu gente? Bem raro. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Jesus nos fez inocente. Jesus nos fez justo. Jesus, ele nos torna, pela ação dele, justos e inocentes. Não porque nunca erramos, mas porque ele nos dá a remissão dos nossos pecados, a salvação. Ele nos retira desse lugar, ele nos dá acesso ao Pai, ele nos dá a oportunidade de sermos adotados, de sermos filhos de Deus, de caminharmos com ele em pureza, santidade. E profundamente vamos limpando o nosso coração para que o nosso coração seja totalmente guardado, totalmente livre para a gente ser guiado pelo nosso Senhor. É melhor viver num canto sob o telhado do que repartir uma casa com uma mulher briguenta. O desejo do perverso é fazer o mal, e ele não tem dó do próximo. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Então, essa palavra observar é uma palavra que o Senhor me chamou muita atenção de ontem para hoje. Observa. Ele te deu 2 olhos, ele te deu 2 ouvidos. Observa. Observa, enxerga, escuta. Fica atento, né? Mergulha para dentro para ficar atento dentro de você, dentro dos seus pensamentos, dentro dos seus sentimentos, dentro do seu coração, para você se libertar de tudo aquilo que não vem do Senhor, para você não ser guiado por isso, para você não ficar paralisado por isso. Mas também fica atento ao seu redor, para você enxergar. Beleza? Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. O que Davi fez naquele momento da caverna? Ele não fechou os ouvidos. Davi, ele ficou atento ao clamor daquelas pessoas que se uniram a ele, que estavam precisando do que ele tinha, do que ele conhecia. O que ele tinha, o que ele conhecia? Acesso ao Senhor, ele tinha acesso ao Senhor. Ele carregava a presença do Senhor. Ele carregava o Espírito de Deus, ele era guiado pelo Espírito de Deus, ele tinha tido experiências com Deus, ele tinha visto Deus, ele tinha sido livre por Deus, ele conhecia como era temer o Senhor, ele conhecia como era ser guardado, protegido pelo Senhor. E ele começou a compartilhar aquilo que ele carregava, as experiências que ele já tinha vivido, aquela presença que ele conhecia, ele começou a compartilhar, a transbordar. Ele não reteu só para ele não fechou os ouvidos. Cadê? Por isso, Davi, por essa posição de líder que transborda, ele clamava, ele falava com o Senhor e ele tinha resposta. Ele teve resposta. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Quem se afasta do caminho da sensatez repousa na companhia dos mortos. Mais uma vez o caso de Saul, foi exatamente esse caso. Ele se afastou do caminho da sensatez e repousou na companhia dos mortos. Quem se entrega aos prazeres passará a necessidade, quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico.
Gente, essa passagem aqui é bem especial. Olha o que está falando. Primeiro, o prazer é algo que pode te afastar do seu propósito, do propósito da sua vida. É a não renúncia. Querer as coisas para o seu prazer, o egoísmo, querer para si, que era o caso, né, de Saul. Afastou ele do propósito dele. Fez ele passar necessidade, porque o Espírito do Senhor deixou ele. O Senhor, inclusive Davi, começou saindo lá da casa do pai dele, onde ele era desprezado, indo para o palácio, que na época o rei era Saul, porque Saul, ele estava com um espírito maligno nele. Ele ficava inquieto, ele ficava agitado, ele ficava mal. E ele precisava de ajuda. Por isso Davi foi para o palácio. Porque Saul, ele sabia acalmar o rei. Davi, ele carregava a presença de Deus. Ele carregava o Espírito Santo. Então ele tocava a harpa e ele acalmava o rei. E ele tinha outras qualidades. Ele tinha outros dons, outras capacidades. E ele chegou lá com muita generosidade no palácio e ele transbordava. Então ele transbordava o tempo todo. Ele transbordava na casa dele, ele cuidava bem das ovelhas dele, salvava as ovelhas dele, ele aguentava, né, aquele desprezo, aquele desvalor do pai e dos irmãos. Depois ele transbordava no palácio com tudo que ele tinha, com tudo que ele era. Ele transbordava. Depois ele transbordou quando ele encontrou uma situação que precisava de alguém se posicionar, alguém ser forte e corajoso. Ele transbordou o Senhor ali naquele lugar. E depois, quando ele estava fugindo de Saul e ele foi para uma caverna e pessoas com problemas se achegaram, ele começou também a transbordar aquilo que ele tinha. Ele não reteu em nenhum momento, em nenhuma dificuldade, em nenhum desafio, em nenhuma cena. Ele não reteu. E quando ele reteu, ele teve problemas. Vamos lá. Mas foi perdoado pelo Senhor. Então, quem se entrega aos prazeres passa necessidade. O Senhor, então, ele fala pra gente que existem renúncias que a gente precisa fazer. Que a gente precisa, por exemplo, renunciar a nós mesmos. Jesus nos chama para renunciar a nós mesmos. Para sair desse lugar de olhar pra gente, de egoísmo, de querer tudo pra gente, de ficar olhando pra gente, pros nossos problemas. E Jesus começa a falar, não, age como eu agi. Caminha como eu caminhei. Serve os seus irmãos. Olha para os seus irmãos, olha para o clamor deles, olha para as necessidades deles. Serve. O que eles estão precisando? Eles estão precisando da sua força, eles estão precisando que você seja forte e corajoso? Eu tô com você, seja forte e corajoso. Eles estão precisando de que você ensine como é temer o Senhor, como é confiar no Senhor. Então ensine. Louve com eles, sabe? Faz com que o coração deles seja livre dos problemas deles. O que eles estão precisando? Eles estão precisando de calma, eles estão precisando de paz. O que eles estão precisando? O que está precisando onde você está? Esse é o olhar do rei. Esse é o olhar do líder. Um solucionador. Ele não foge de problemas. Ele não foge, pelo contrário, ele carrega a resolução de todas as coisas, porque carrega o Senhor. Nós carregamos o Senhor, então nós carregamos a resolução dos problemas. Então nós temos que nos posicionar em qualquer lugar, em qualquer cena, como o que vai solucionar. Vai levar a luz do Senhor, vai transbordar a luz do Senhor. Nós nos enchemos para isso, galera. Mas quem se apega ao vinho, à alegria, à unção, ao azeite, jamais vai ser rico. Não dependa dos seus estados emocionais, dos seus sentimentos, da sua vontade. Não dependa de nada disso. Decida servir o Senhor. Decida servir o reino. Decida se posicionar. Decida. Hoje, aqui e agora, nessa cena. Porque Deus, ele busca pessoas que se decidiram por isso. Corações decididos e não corações que são guiados por suas vontades, emoções,
Sentimentos que oscilam, que são passageiros, que, né, uma hora quer, outra hora não quer, uma hora eu tô feliz, ai, agora eu tô triste, agora eu não quero, ai, agora eu tô com problema, agora eu não quero, ai, agora o rei tá querendo me matar, então eu não quero. Não quero transbordar. É uma aliança, gente, é uma aliança muito séria que a gente faz com o Senhor. Quando a gente se consagra para o Senhor, é uma aliança muito séria, é uma decisão muito séria. Não é algo mais que a gente vai voltar atrás, é algo sério. Então, a gente, em todo tempo, a gente vai confiar que a gente tem uma aliança, que a gente vai se posicionar como um rei, como um representante do céu, como um líder, e o Senhor vai continuar se posicionando como um pai fiel, que nunca abandona, que ama, que cuida, que protege, que provê tudo o que a gente precisa. Que legal, né? Que lindo isso. O ímpio serve de resgate para o homem justo e o infiel para o homem íntegro. É melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Mais uma vez, então, né? Cuidado aí com essas brigas e essas amarguras. Gente, eu tenho uma dificuldade de falar essa palavra. Cuidado principalmente porque tudo começa no seu coração. Então, limpa esse coração para o seu coração ser guiado pelo Senhor. Na casa do sábio, há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo que pode. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que armazenar comida, palavra. A gente tem que se preparar. A gente tem que... sabe, Davi, ele estava preparado antes de ser rei. Ele viveu uma preparação, ele viveu um treinamento e ele foi crescendo, ele foi sendo provado e aprovado até ele sentar na cadeira de rei, até ele viver a promessa, até ele receber a coroa da unção que ele recebeu quando ele era um menino, não é verdade? Então, Davi, ele foi se preparando, ele foi armazenando comida, ele foi armazenando experiência, ele foi caminhando com o Senhor, ele foi vivendo experiência com o Senhor, ele foi escutando o Senhor, ele foi humilde do Senhor, ele foi sendo guiado pelo Senhor. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Então, siga a justiça e a lealdade. E você vai encontrar vida, justiça e honra. O sábio, ele conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. O vaidoso e arrogante chama-se zombador, aquele que não concorda com o Senhor, e ele age com orgulho. Agora, hein, galera? O preguiçoso, ele morre de tanto desejar, mas ele nunca põe a mão no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha aqui. Davi, ele podia estar assim, meu Deus, Deus falou que eu vou ser rei. Deus me ungiu como rei. Uhul! E ficar assim, ó, de bracinhos cruzados esperando. Beleza, agora é só esperar, vai acontecer. Ele não fez isso. Ele repartiu o que ele carregava. Ele repartiu a presença do Senhor, a luz do Senhor, a verdade do Senhor em todo o tempo. Ele repartiu, seja no palácio, como empregado do rei, digamos assim, como funcionário do palácio. Depois ele repartiu ali quando ele estava na frente do gigante. Ele repartiu o que ele carregava, ele repartiu naquela caverna, ele repartiu. Ele não foi um preguiçoso que ficou só desejando chegar no lugar de rei, no lugar de líder. Ele não foi um preguiçoso, ele repartiu sem cessar, ele transbordou sem cessar. O que ele transbordou? A verdade, a presença do Senhor, a luz do Senhor, a palavra do Senhor, o posicionamento que o Senhor já tinha dado para ele. Recentemente eu escutei, gente, um multiplicador da empresa que falou algo que eu achei tão lindo, que ele falou assim: eu não me vejo pequeno. Eu sei que eu tô nessa posição, mas eu não ajo como se eu estivesse nessa posição. E eu fiquei feliz demais de ouvir isso, sabe? Porque é essa a postura.
É essa a postura. Ele não está se limitando ao cargo que ele está agora. Davi não se limitou ao cargo que ele estava. Não. Ele não se via pequeno. Ele não agia conforme o cargo, conforme a posição, conforme que a história dos olhos dele estavam contando. Ele agia conforme quem ele é eternamente, conforme a verdadeira identidade dele. Filho amado, escolhido, rei, que veio reinar, que veio governar. Ele se posicionava em todo tempo como rei, líder de uma grande nação. E às vezes aquela grande nação não era tão grande assim. Talvez essa nação ela foi crescendo, né? E conforme ele foi vencendo naquele treinamento, as provas daquele treinamento, a nação dele foi aumentando, né? É isso aí. Então, o sacrifício dos ímpios já por si é detestável, tanto mais quanto oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, vai acabar, mas o testemunho do homem bem informado vai permanecer. Então, tem um rodapé dizendo aqui, ó, quem escuta não para de falar. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. A ordem é progresso. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa se opor ao Senhor. Prepara seu cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor que dá a vitória. Então, aquilo que o Senhor fala, galera, aquilo que o Senhor diz, não tem como voltar atrás. Ninguém pode tirar. Ninguém podia tirar o que o Senhor decidiu sobre a vida de Davi. Davi foi escolhido para ser rei, para ser líder, para governar. Davi era amado, filho amado. O Senhor tinha um propósito com a vida dele. Nenhum sábio, nenhum plano, nenhuma pessoa maligna, nenhuma perseguição, nenhum mal, nada desse mundo. Nada desse mundo. Nada de nada podia impedir o plano do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Então tudo o que nos acontece está cooperando para o nosso propósito. Muitas vezes está até acelerando o nosso processo. Então confia. Olha, o Senhor fala aqui, prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Então, prepara-se o cavalo. Você pode preparar o cavalo, né? O cavalo, ele vai... é a sua dedicação. O cavalo é a sua parte. Você vai preparar para o dia da batalha. Você vai preparar. Mas o Senhor é que dá a vitória. A vitória vem dele. Então, você precisa fazer a sua parte, se dedicar, porém confia, porque a vitória vem dele, porque quem faz é ele, quem dá é ele. Beleza, galerinha? Espero muito que tenha sido um tempo abençoado para você, que essas palavras iluminem a sua mente, iluminem o seu coração, abra seus olhos, que você viva o seu processo com o Senhor, o seu treinamento com o Senhor, que você se posicione no lugar que o Senhor te chama, de líder, de rei, de representante do céu nessa terra. Viva a sua experiência, prove e veja que o Senhor é bom. Viva a sua experiência, não fique só olhando as experiências dos outros. O Senhor tem um plano para a sua vida. Esse plano ninguém pode parar, ninguém pode impedir, ninguém pode ocupar o seu lugar. Ocupe o seu lugar, tá bom? Fica na paz em nome de Jesus e que você tenha um dia, um final de dia, amanhã também, todo dia, que seja muito abençoado, que seja leve, que seja na proteção do Senhor, que seja a melhor semana da nossa vida, amém? Deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sino para receber a notificação dos vídeos e compartilha esse vídeo com seus amigos, pelo menos 3 pessoas, é muito importante que você faça isso, se posicione nesse lugar de transbordador. Se você ainda não chegou num lugar onde você está comunicando, falando,
com sua boca, não deixe de comunicar, não deixe de passar pra frente a verdade. Esse vídeo pode mudar vidas, esse vídeo pode mudar rotas, destinos, combinado? Eu conto com você. E também comenta aqui, que eu quero saber qual foi a chave mais preciosa que você encontrou nesse vídeo. Conta qual foi o aprendizado que você teve, qual foi a ficha que caiu, qual foi alguma coisa que você lembrou, alguma coisa que te tocou. Me conta que eu quero saber. Combinado? É isso, um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo que já é amanhã. Beijo, tchau!